Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos um pouco mais sobre o varejo. O varejo ele abastece, todo o país, em todos os países, não só aqui no Brasil. E então a importância do varejo e as mudanças que o varejo vem sofrendo ao longo dos anos, especialmente com o impacto da tecnologia. Para falar desse assunto, nós vamos estar aqui com o nosso convidado, Lucas Isoton, que já esteve conosco aqui outras vezes, em outros episódios, e colabora muito conosco, é um engenheiro, autor de livros, fundador de empresa reconhecida a nível nacional, empreendedor na área imobiliária, e autor de livros, inclusive, em vendas e também sobre o varejo. Lucas, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos lá. Lucas, não é novidade que o varejo vem sofrendo alterações. Alguns aproveitando, outros perdendo com essas alterações advindas da tecnologia, né? Então, marketplace, os e-commerces, as vendas via aplicativos de entregas e tudo mais. Como é que você hoje diria sobre esse varejo físico e varejo digital? Dá para conviver os dois? Bom, Ou o futuro é esse? Bom, eu vou falar o que até os especialistas que entendem muito mais do que eu dizem. Esse varejo físico e digital, que alguns chamam até de figital, né? Que é o físico digital, o digital não vai acabar com o físico. Eles são aliados, são complementares. Porque nós temos que pensar sempre no consumidor. O consumidor, quando entra numa loja, ele já pesquisou muita coisa nas redes sociais, no digital, aquilo que ele vai comprar. Então, é normal, às vezes, dentro de uma loja, o consumidor está olhando uma marca, um produto, e ele ali pega o seu smartphone, seu celular, e começa a procurar para ver se tem algo igual, similar, que pode atender suas necessidades, até mais barato, seja no site, seja no marketplace, e outra forma de compra. Então, hoje tem que haver, assim, o varejista precisa saber que hoje existem vários canais para se vender. Por exemplo, se alguém tem uma marca, ele sabe que ele pode ter lojas próprias físicas, pode ter loja digital, pode usar em marketplace, pode ter loja franqueada, ele pode vender via representante comercial, ele pode vender via distribuidores, do qual você é especialista. Então, ele tem assim, mais de uma dezena de multicanais para vender. Você pode vender no digital pelo que a gente chama B2B, é o business to business, que é um CNPJ vendendo para um CNPJ, uma empresa vendendo para uma empresa. Ou você pode fazer o B2C, business to consumer, que seria uma empresa vendendo para o consumidor final. Diretamente. Diretamente. Às vezes até a indústria está fazendo isso. A indústria está fazendo isso porque não existe mais isso de ter um canal. Não é que se é permitido ter um canal, ter mais de um canal, não. É necessário, importante para sobreviver ter vários canais. Pode ter conflitos de canais? Claro que pode. Vai ser normal. Mas não tem jeito, é a briga do táxi com o Uber. Nós poderíamos dizer, então, que o varejista, o empresário varejista, ele deve procurar o cliente onde ele estiver. Sim. Então, por exemplo, antigamente, às vezes ele tinha um comércio e tinha que pegar mercadoria e levar para uma feira também, porque lá estava o cliente, né? Apareceu as pessoas querendo falar ao telefone ou perguntar alguma coisa sobre o produto, ou até comprar o telefone, e ele teve que também criar ali um telemarketing, alguma coisa. E depois vem a tecnologia, onde ele quer comprar pelo aplicativo, o comerciante, o varejista, ele não pode ficar de fora. Então, seria isso, olhar onde que está o consumidor dele? Sim.
identificar essa oportunidade. Tem um consumidor final e tem ainda aqueles clientes intermediários, que pode ser lojista, que pode ser distribuidores, que pode ser revendedores. Por exemplo, tem um tipo de canal de vendas no Brasil que as mulheres conhecem mais do que nós homens, que são os revendedores independentes, os antigos sacoleiros. Por Sim. exemplo, hoje tem a BVED, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Nós temos centenas de empresas que têm vendas diretas, existe 4 milhões de revendedores oficiais que tem 4 milhões? milhões, e tem 3 milhões de ajudantes dos revendedores oficiais. 7 milhões. Então. 7 milhões entre sacoleiro e assistente de sacoleiro. Esse sacoleiro aí você inclui aquele que vende no catálogo e tal? Que vende no também. catálogo. Aí você vê, Avon. E agora tem catálogo digital também. Sim, Avon, Natura, tudo isso. Tupperware, e assim por diante, né? Então, os canais são necessários. E, por exemplo, você pode ter numa loja física, você não precisa ter estoque físico de algo. Você pode ter ou com smartphone, ou com tablet, ou com outro tipo de um computador, onde que a pessoa pergunta, você tem isso? A pessoa, tenho. Se eu podia ver, vou te mostrar. Mas não vai pegar fisicamente, você abre o tablet e mostra. Tem isso aqui que é assim, assim, eu te entrego tantos dias na sua casa, você pode pegar aqui na loja. Perfeito. Então, olha só, o físico e o digital vão caminhar juntos. Cada vez mais o digital está crescendo via vários tipos de sistemas de vendas, né, direto. Por exemplo, na área de moda, que eu conheço um pouco mais, quando você pega uma Shein, uma Temu, um Alibaba e todos esses sites chineses, um site chinês desse é maior do que a soma da Renner com a Riachuelo e a C&A aqui no Brasil. Então, o que nós estamos falando é que existe uma invasão, né? Está famoso agora a taxa das blusinhas aí, que não vamos entrar na parte política da liberação, da proibição, mas hoje as pessoas compram muito baratos dos sites chineses, que lá tem tudo, é subsidiado, então consegue chegar aqui com preço mais barato do que os produtos feitos nacionais. Então, isso aí é um grande desafio para a indústria brasileira, tá? Olha, tem muita coisa que dá para a gente analisar, prever, fazer alguma previsão de futuro disso, mas é muito difícil cravar uma previsão correta, até porque o consumidor é que vai dizendo qual é o caminho, né? Se ele está mais no digital, no físico e tal. Às vezes alguém exagera em alguns momentos, eu já ouvi isso, de dizer assim, o varejo físico vai acabar. Só vai ficar a venda do perecível, do restaurante, e o varejo físico acaba. Hoje se compra roupa, né, que você tem uma fábrica de roupa, compra roupa online, onde mede até a barriga ali, né, a cintura, tudo nas medidas dentro da plataforma. E a pergunta é, varejo físico vai acabar? Eu acho que não vai acabar nunca não, porque a venda, por incrível que pareça, ainda depende muito do relacionamento humano. O que os especialistas estão tentando fazer é que tenha relacionamento humano também no digital, né? Sim. Porque as pessoas não querem ser atendidas por uma tecnologia, por um robô. Eles querem ser atendidos por gente. Até as inteligências artificiais, por exemplo, que eu uso, elas chamam o meu nome. Ô Lucas, você que trabalha com isso, já faz isso assim, assim. As inteligências artificiais que eu uso, saiba até que eu sou avô. Então... Você vai dando informação? Eu vou dando informações, vou arquivando. Eles falam o nome de pessoas amigas minhas, de pessoas da minha família, eles sabem. O que acontece? O varejo físico tem muito do relacionamento. E tem uma virtude muito grande que é a experiência. Da mesma forma que no digital, quanto mais tempo
o consumidor fica dentro do site, ele compra mais. No varejo físico, quanto mais tempo o consumidor ficar andando na loja, ele vai olhando. É que nem no supermercado. Sim. O que é no supermercado quando você entra? Aqueles produtos mais supérfluos estão na frente, nas primeiras gôndolas, em cima, na altura dos seus olhos. E você vai andando, quando você for, você vai ver que o açougue está lá no final, a padaria está lá no final, aquilo, o arroz, feijão está lá no final. Aquilo que é básico, que vai te obrigar a você rodar o supermercado, está no final para fazer você ficar circulando. Exatamente. Então, quanto mais tempo você tiver dentro de um varejo físico, você compra mais. Quanto mais tempo você ficar dentro de uma loja virtual, você vai comprar mais. Em ambas as situações, você precisa gerar boas experiências. Você precisa estar assim, ajudando. Não sei se você já reparou, se em lojas onde tem muita loja assim feminina, tem muito lugar para as pessoas sentarem, para os maridos sentarem. Tem lugar para academia, para as mães levarem as crianças, para as crianças ficarem lá com uma cuidadora para poder malhar na academia com alguém. Quanto mais ter, você precisa ter boas experiências. E isso o varejo físico ainda faz melhor do que o digital. Então, na sua opinião, os dois vão conviver. Sim. Olha, é que nem representante comercial. Há mais de 30 anos atrás, a nossa empresa contratou consultorias que eles vinham afirmavam, representante comercial vai acabar. Pois é. Hoje, 60%, 70% das indústrias brasileiras ainda vende através do representante comercial. E há 30 anos atrás diziam que ia acabar. Só para ter uma ideia, já estão, até falamos isso aqui em programas anteriores, né? Os Estados Unidos, onde tem mais multicanais para vender para consumidor e que menos usa representante comercial, mais de 60% das indústrias lá utilizavam representante comercial e mais de 40% do volume ainda era vendido por representante comercial. É onde tem mais multicanais. Então, na minha opinião, analisando o que os especialistas dizem, feiras, a própria NRF, né, que é a maior evento de varejo do mundo, que acontece todo janeiro lá em Nova York, eles dizem, varejo físico não vai acabar, o digital vai crescer, mas ele vai se aliar físico e digital para poder melhorar a experiência e facilitar o consumidor. Aliás, tem até varejistas ou distribuidores que começou no digital e acabou experimentando, ou tendo lojas físicas também para ter esse contato Sim. com o consumidor, né? E tem o contrário. A Zara, que é a maior rede de lojas do Amancio Ortega, né? Já foi até um homem mais rico do mundo. Ele tinha quase 7.000 lojas, hoje só tem 5.800. Mas ele fechou perto de 1.000 lojas porque o que era uma experiência há 15 anos no virtual, no digital, foi crescendo e ele fechou próximo de 1.000 lojas físicas porque o digital está crescendo muito. Mas o que ele faz? Você compra no digital e pega numa loja física, aí ele vende 2 vezes. Entendi. Vai lá na loja física, pegar o que comprou e acaba comprando mais alguma coisa. Mais um pouco. Então hoje está muito aliado. É a mesma coisa que uma vendedora. Não tem mais negócio de você entrar numa loja e ver uma vendedora parada, debruçada no balcão, aguardando entrar cliente. Não. Ela está lá no celular. Você pode pensar, essas vendedoras não querem atender ninguém, estão no celular? Estão vendendo. Estão vendendo, acionando clientes pelo WhatsApp, informando que chegou marca tal, mandando fotos, dizendo que se quiser vai mandar na casa do cliente para levar. As lojas têm motocicleta, bicicleta elétrica que leva da cidade menor para o pessoal provar. Então hoje, é o que você acabou de falar há pouco, tem que ir onde o consumidor estiver fazendo aquilo que ele precisa, porque tem que resolver as dores, tem que resolver as necessidades, os desejos do cliente, não tem jeito. O varejista tem que ter o produto que ele quer comprar, que o cliente quer comprar,
vender da forma que o cliente quer comprar e por aí vai, né? Não adianta você selecionar, fazer o seu mix de produto como você pensou e também querer vender como você pensou. É o cliente que dá as ordens disso aí, né? Tem uma frase lá na nossa empresa que a gente fala assim, o nosso desafio é nos estruturarmos para que possamos atender o cliente na hora que ele desejar, de onde estiver, do jeito que ele quiser. Então, onde estiver, na hora que desejar, do jeito que estiver. Pode ser domingo de manhã, está com a família, vou preparar o almoço, mas antes deixa eu comprar tal coisa. Então tem que ser dessa forma. Pode ser no sábado à noite, vendo a novela, você falar, quero comprar tal coisa assim e que chegue semana que vem. Nós temos que nos estruturar para isso. Nem sempre consegue, mas precisa se estruturar. Muito bom. Ô Lucas, o que você acha que pode ter de mudanças? O que um varejista, o que nós poderíamos falar para quem está nos acompanhando? Ele está ouvindo tudo isso, eu preciso ir para ser omnichannel, né? ter multicanalidade, eu preciso vender para ele entregar aqui, eu preciso fazer isso. Mas que conselho você daria para ele aplicar ou ao menos se despertar? Ele é dono de uma mercearia, de uma padaria, o que vai mudar lá no negócio dele? Começa pelo WhatsApp, vai caminhando depois para outras tecnologias, depois usa a inteligência artificial. O que ele faz? Então vamos lá. Eu estou dizendo assim para a pessoa não ouvir isso e falar assim, meu Deus, estou desesperado, eu só vendo no balcão, eu estou aqui aguardando o cliente, né? Limpando a poeira aqui do produto que eu não vendi e aguardando como era antigamente, né? Como você mesmo disse. Então o consumidor ia comprar onde estava o produto e agora o produto pode ir até ele, seja levando, seja online. Como é que ele faz? Bom, vamos lá, vamos começar. Normalmente o dono de um varejo, de uma loja, a maioria já tem uma certa idade, acima de 40, 45 anos. Então ele não nasceu no mundo digital. A primeira coisa que eu sugiro é o seguinte, aprenda um pouco. Mas não fique com receios ou chateado que você não conseguiu aprender muito, não. Porque eu, na minha idade, que sou engenheiro, quando vi o primeiro computador na minha vida, era o tamanho dessa sala, desse estúdio aqui. E hoje, um smartphone pequenininho tem mais tecnologia do que levou o homem à Lua. O que acontece? Começa a estudar, pelo menos saber um pouco, para você saber pedir às pessoas que sabem fazer o que você precisa. Segundo, comece pelo mais fácil, aquilo que você consegue implementar de maneira mais rápida. O que eu chamo de maneira mais rápida? Como você disse, vender para o WhatsApp. A garotada, os vendedores, sabem vender por WhatsApp. Então começa com eles, chama a tua equipe e fala assim, vamos começar a vender por WhatsApp? Como? Se você for na internet, na inteligência artificial, botar assim, eu sou dono de uma mercearia, eu tenho 3 funcionários, eu estou num bairro assim, assim, assado. Vai tudo no IA, pode ser Perplexity, pode ser GPT, pode ser Gemini, escolhe qualquer inteligência artificial aí. Como é que eu começo a vender por WhatsApp? Vai te ensinar. Ou se não, vai lá no YouTube. Como vender por WhatsApp? Vai aparecer dezenas ou centenas de vídeos ensinando. Começa por WhatsApp. Depois, começa pensando em coisas mais complexas. Está com site? Tenta vender por site. Pensa num delivery, entregar em casa e trazer. E assim por diante. Olha, interessante o que o Lucas está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, para você usar a tecnologia, a própria tecnologia pode te ajudar a descobrir como usar a tecnologia. É claro, isso aí. Né? Vai lá no Google, usa um GPT, usa uma inteligência artificial e ele vai te dar um diagnóstico de tudo isso e informações para você realmente avançar. Tem um diretor de uma empresa de tecnologia, eu vi uma palestra dele em São Paulo, e ele dizendo assim, ó, eu tenho dislexia, eu não consigo me concentrar. E eu falei para minha mãe, para os meus funcionários, que eu queria escrever um livro. Eles riram de mim. Como é que você que não consegue se concentrar vai escrever um livro?
Eu falei assim, mas eu sou bom de tecnologia, mas tem essa dificuldade. Vou escrever um livro via tecnologia. Ele escreveu o seguinte: um livro sobre inteligência artificial, sobre como usar o GPT com o próprio site GPT, com o próprio IA GPT, escreveu em 10 dias e se tornou o livro sobre GPT mais vendido pela Amazon, em 10 dias. Interessante, né? O próprio GPT escreveu o livro. E ele foi corrigindo com o conhecimento dele. Em 10 dias ele tinha um livro, surpreendeu a família, surpreendeu os amigos e os próprios funcionários e venceu uma dificuldade que ele tinha pessoal, né? Então isso é para Perfeito. mostrar que a gente pode ter várias coisas, a tecnologia pode nos ajudar muito. Excelente. Ô Lucas, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, mas nós já tínhamos combinado, né? Vamos para um outro episódio, onde falaremos um pouco sobre perfil do consumidor brasileiro, a importância da equipe dentro de uma loja, dentro de um varejo, tá bom? Estamos à disposição. Ótimo. Te agradeço por essa participação aqui mais uma vez. E ao final de cada episódio, nós lemos um texto da Palavra de Deus. O que vamos fazê-lo agora é em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A você que está conosco, nós sugerimos que continue na nossa programação, na TV Manaim. Deixamos um abraço e até o próximo Empreenda Mais.